Padre Fábio, desculpe-me invadir o seu espaço, mas eu preciso desabafar. Peço apenas alguns minutos do seu olhar para ler este e-mail e compreender. Compreenderei se o senhor não achar necessário me responder. Padre, eu cresci nos corredores da Igreja Católica. Sempre acreditei no ofício da caridade, do bom exemplo e, sobretudo, do amor sem medidas, sem regras. Por conviver muito, admirava sacerdotes, missionários, religiosos e religiosas. Confesso que pensava em ser religiosa e até me apresentei como vocacionada em uma congregação. Porém, descobri que não tinha vocação. Era apenas fase de uma vida, na minha juventude, que eu estava tentando me encontrar. Participei de forma dinâmica em vários movimentos da igreja e atualmente faço parte do Ministério de Música. Há 3 anos trabalho como recepcionista em um colégio particular, onde moram irmãs consagradas. E foi nesse lugar que quase tudo mudou para mim, padre. Digo quase porque ainda acredito nos valores que herdei e que me fizeram apaixonar por homens e mulheres que dão as suas vidas para seguir a Cristo. É lamentável dizer que onde eu trabalho, infelizmente, as religiosas não são religiosas. Maltratam os funcionários, vivem de forma desonesta. E com isso, padre, boa parte dos funcionários, sem estímulo nenhum, acabam tendo as mesmas atitudes, transformando assim um ambiente de trabalho em um ninho de cobras. Às vezes me pergunto se é certo ficar nesse local, vendo tudo isso, sem poder fazer nada. Tenho medo de perder o emprego. Chego em casa carregada, triste, e só me sinto bem quando faço algum exercício físico. Eu sei que as pessoas erram, afinal faz parte da condição humana. Entretanto, não vejo nessas atitudes somente fraquezas, e sim incoerência, falta de caráter, falta de ética. Tais atitudes são contraditórias em relação aos ensinamentos de Jesus e ao que tudo aquilo que eu cresci ouvindo. Vez ou outra penso que no tempo em que vivi nos corredores da igreja, eu era mais feliz, pois era ainda mais ingênua. Termino agradecendo ao Senhor por ser uma seta que me leva até Deus. A pessoa não quis ser identificada. É lamentável, né? É complicado porque a primeira coisa que as pessoas enxergam, minha gente, de nós, é o nosso testemunho. Nós como evangelizadores, nós como padres, freiras, o que as pessoas estão percebendo é o jeito como a gente, né? É o jeito como você é humano. A gente reconhece a nobreza de uma alma, não é na roupa que ela veste, não é no que ela diz ser, mas é como ela age. Uma pessoa, quando você tem o contato com ela e você vai descobrindo aos poucos como aquela pessoa é, isso é evangelizar. Porque opa, você viu? Tá até caindo aqui tudo. É uma freira que já morreu e passou aqui agora, tá? Ficou nervosa. Caiu em cima de você, Cristian? Não, né? Mistérios, né? Mas o que a gente percebe do outro é essa nobreza de caráter, né, gente? É isso que evangeliza. O que é a palavra evangelho, né? É a vida de Jesus. Não é a palavra que ele falou, não. É sobretudo aquilo que ele fez, aquilo que ele viveu. Eu sempre digo, olha, a gente precisa ter muito cuidado, porque enquanto a gente está vivendo, nós estamos evangelizando. Evangelizando para alguma coisa. Eu tenho muito medo, porque às vezes, quando eu fico me recordando, quais são as lembranças que eu tenho das pessoas religiosas que passaram pela minha vida? O padre, a freira, isso é tão determinante. Quantas pessoas você encontra que são verdadeiramente traumatizadas na vida? Traumatizadas porque um dia alguém foi cruel com ela. Eu não estou falando de ser cruel, de exigente, não, porque às vezes a gente confunde. As freiras no passado, né, que tomavam conta dos colégios, elas eram muito exigentes, mas era uma exigência amorosa muitas vezes. Você pode ter muitas vezes uma pessoa brava, mas ela é brava porque ela é amorosa. Diferente da pessoa cruel, que é aquela que deixou um rastro de destruição por onde passou. Quando você encontra uma pessoa fortemente marcada
por uma presença negativa. É tão triste isso, minha gente. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, qual é a oportunidade que a gente tem de passar na vida do outro. Mas às vezes a gente passa deixando um rastro de destruição. Eu sou muito atento a isso, porque isso me incomoda demais. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo aqui da Canção Nova, numa pressa danada, eu tinha terminado o programa e eu tinha um compromisso em Taubaté, eu me lembro direitinho. Eu estava entrando dentro do carro, e aí o povo corre tudo atrás, né? Vai assim, tudo correndo atrás junto. Cada um quer contar uma história. E nisso tinha uma mulher que eu só identifiquei assim, ela correndo também, e eu naquela pressa, apavorado daquele jeito, né? Ela virou assim, padre, tira uma foto com a minha filha. E a menininha veio junto assim. Gente, mas eu falei não com uma vontade, que eu já estava irritado, com atraso, estava chovendo, estava aquela confusão toda. Eu vi que naquela palavra que eu... Não, você está vendo que eu não tenho condições. Eu falei desse jeito para ela. Aí ela assim, ela parecia ser uma pessoa muito recatada, que tinha buscado todas as forças e as coragens dela para poder pedir aquilo para mim, sabe? Porque tem gente que não está nem aí, né? Você dá uma patada, já sai toda feliz e não está nem aí. Mas tem gente que não. Tem gente que faz um esforço danado para chegar perto de você. Está reunindo ali toda uma coragem, e na hora que chega você ainda dá um supapo desse. Eu vi, minha gente, que aquela palavra foi tão agressiva para ela, que ela não conseguiu falar nada. Só fez assim e foi saindo. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias com a cara dela na minha cabeça. Disse, meu Deus do céu, que porcaria, para não falar outra palavra, que eu fiz agora. Porque na hora que você está assim no seu limite, porque também é injusto com a gente, né? Às vezes a gente põe o outro numa situação e a gente tira dele o que ele tem de pior. Às vezes a gente é injusto com o outro. Mas quando você tem a nítida sensação de que você foi e que você vai se transformar numa recordação ruim para o outro, isso é tão ruim. E não é uma questão de imagem não, porque isso passa. Isso é bobagem. Eu estou falando de magoar mesmo. É de você deixar no outro uma marca negativa. Eu como padre, sobretudo. Você como freira. Eu que tenho muitas amigas religiosas. Às vezes a gente fala disso com muita franqueza. A irmã Sandra lá em Maceió. Volto a falar dela de novo. A irmã Maria do Carmo lá no Recife. Irmã Flávia. Irmã Alcilene. Minha irmã Maria dos Anjos. São pessoas, minha gente, são mulheres que fizeram uma opção pela vida consagrada e que elas trazem diante de si o tempo todo essa responsabilidade. Eu evangelizo quando eu passo no pátio do colégio, mesmo que eu não abra a minha boca. Eu evangelizo quando eu abro a porta e eu recebo alguém. Dentro do hospital, a irmã Gelsomina, lá em Itaquera, em São Paulo. Capacidade que aquela mulher tem de evangelizar todo mundo, sabe por quê? Porque ela percebe todo mundo que está no corredor. Eu me lembro, eu operei 2 vezes lá, eu era seminarista ainda, ela passava pelos corredores assim, puxando, aí ela viu uma pessoa falando, pelo amor de Deus, pare de fumar, os meus pulmões estão gritando que querem viver. Isso sorrindo, dando uma dura na mulher, né? Ou então a mulher estava grávida, pelo amor de Deus, pare de fumar, você vai dar um câncer ao seu filho. Aquele sotaque dela. Isso é evangelizar. Mas ela fala com doçura. A palavra dura está sendo dita com doçura. Alguém está se preocupando com você. Agora, quando nós nos transformamos, gente, em pessoas cruéis, pelo amor de Deus, quando você percebe que você foi cruel na vida do outro. Hoje nós estamos começando o ano. É um bom tempo para a gente pensar nisso. Na capacidade que a gente tem de ser cruel com os outros. É impressionante o quanto que mesmo nós, lutando pelo Evangelho o tempo todo, em alguns momentos da vida nós somos verdadeiramente cruéis. A crueldade. Quando você age com maldade, você sabe que você está prejudicando, você sabe que você está machucando e você o faz. Eu não sei. É impressionante porque a gente precisa ter a noção exata dessas coisas. Porque senão a gente vira um rastro de destruição por onde a gente passa. Rastro de destruição por onde a gente vai. O tanto que a gente pode ser hoje, qual é a dosagem da minha bondade? Se eu puder dosar hoje, o quanto que de mim foi bom, o quanto que de mim hoje eu fui cruel, é a análise de todo dia.
para que a gente não se transforme num exemplo assim. Olha, a instituição é cristã, mas o comportamento que se tem lá não é. É a mesma coisa que acontece às vezes na nossa sacristia, quando nós estamos preparando a celebração e você percebe que o espírito que prevalece ali não é cristão. O rito que nós vamos celebrar é cristão, mas a atitude humana que acompanha não é. A postura de quem está adiante para fazer, para acolher, não é cristão. Então não sei o que é. É caricatura? É falsidade? É hipocrisia? Não é para ser. Não tem que ser assim. Quem foi que disse que o ambiente cristão tem que ser assim? Não tem que ser. Está na hora de nós começarmos a livrar-nos dessa hipocrisia. Vamos começar a se comprometer um pouquinho mais com aquilo que é o específico da nossa vida. O cristianismo não pode ser uma fachada, não. É atitude, é o jeito como eu trato a minha funcionária que me diz se eu sou cristão ou não. É o jeito como eu divido o que eu tenho, que vai mostrar se eu sou cristão ou não. É o jeito como eu acolho a pessoa simples, a pessoa humilde, a pessoa rindo, não importa. Eu sempre digo isso. O tratamento que nós damos às pessoas que trabalham com a gente, é ali que você está evangelizando. Quantas vezes você escuta de funcionárias que trabalharam muitos anos naquele colégio, muitos anos naquele convento, muitos anos naquele seminário, foi secretária não sei de quem, secretária do tal bispo, secretária do tal padre. E ali? É ali que está o principal da nossa evangelização. Agora, não é só eu que tenho que ter o cuidado, não é só o bispo, não é só a freira, somos todos nós. O cristianismo é miudinho. Está acontecendo agora entre nós, na relação que nós nos dispensamos, que nós nos damos, no tratamento que você dá à pessoa, a maneira como você lida, como você encontra com a pessoa que está na mesma pousada que você, na gentileza que você realiza no momento que você percebe que o outro está precisando de você. Isso é evangelho. É o bonito da vida acontecendo, e é tão bom a gente entrar no novo ano com essa consciência. Hoje eu posso fazer o mundo ser melhor a partir das minhas atitudes. Foi uma freira ruim até o dia de hoje, não importa, modifica. Tem condições? Aí dentro do seu coração de mulher, tanta coisa bonita que precisa vir à tona. É o seu envolvimento com o Cristo. Apaixonar-se pelo Cristo não é conversa fiada, não. A paixão, o amor que nós temos ter por Jesus, tem que ser de envolvimento mesmo. Eu amo as causas que são dele. E eu quero lutar pelas causas que são dele. Eu quero viver do mesmo jeito que ele, como dizia o Padre Zezinho. De maneira muito simples, de maneira muito direta e bonita. Amar como ele viveu, sonhar como ele viveu, falar como ele falou, ter os mesmos gestos que ele. E isso sim é evangelizar. É a gente ter a postura que traz o outro para perto, que ao invés de fazer ter medo da gente. O amor tem que nos aproximar. O amor tem que nos colocar sempre na disposição de estar com os outros com qualidade, para deixar marcas boas. É isso que vale na vida. E o que vai ficar de tudo isso que nós realizamos é justamente esse tempo, essa flor que nós fizemos desabrochar. Ô minha gente, vamos começar esse ano diferente. Vamos colocar isso diante de nós. Você aí que trabalha no grupo de oração, você que trabalha na sua paróquia, na sua comunidade, não importa qual seja a nossa religião. Se você tem alguma função nessa vida, exerça na caridade. Se você é diretora, se você é secretária, se você... não importa. Se você é o chefe ou se você é o mais humilde. Todos nós estamos diante da mesma responsabilidade de fazer 2009 ser um ano com mais amor, com mais solidariedade, com mais carinho, com mais ternura. É o que nós estamos precisando. O mundo está necessitado de gente que faça essa diferença. Igual eu estava lá na fila de um supermercado em Taubaté, anteontem. Fui comprar um queijo, tristeza, né? Comprar um queijo na véspera do Réveillon, aquele montoeira de gente fazendo compra, e eu com um queijinho numa fila enorme para passar. Existia um atleticano mineiro na minha frente. Até não é muito satisfeito com ele não, né, atleticano.
E aí ele me olhou, aí ele falou assim, pode passar que você só tem uma coisa para fazer, né? Para comprar. Aí eu achei bonitinho o gesto dele, né? Eu não precisaria fazer isso, precisaria? Eu já estava esperando há um tempão, aquela solidariedade dele. Aí ele brincou, só que você vai mandar um abraço para minha mãe amanhã, lá em São João del Rei. Depois que eu já tinha passado, é que ele falou que ele me conhecia, ele não se manifestou. Falei, só manda um abraço. Aí eu não sei o nome dela. Ele falou, não lembro, ela lá de São João del Rei. Seu filho me abordou ontem, ele está aí com a senhora, ele disse que estaria, e ele foi gentil comigo. É disso que nós estamos falando. Quando nós descobrimos a oportunidade de sermos gentis com alguém. A senhora deve ter ensinado bem o evangelho para ele. É desse cristão que nós precisamos. Não aquele que está no púlpito, não só aquele que está no altar, mas aquele que está na fila do supermercado, aquele que está lá na quitanda, aquele que está lá na empresa e que é capaz de gestos de gentileza. Oh, pode passar, seja bem-vindo, né? Eu abro a porta, eu faço. Outro dia, lá no aeroporto do Recife, eu lembro que tinha duas mulheres assim, elas com umas malas pesadas, e eu, com meu secretário já levando a minha, né? E elas precisavam subir uma escada. Eu falei assim, só quer que eu leve essa mala para a senhora? E já fui pegando. Ela levou tanto susto, aí ela levou, pensou que eu estava roubando a mala, né? Aí na hora que chegou lá em cima, ela virou e falou assim para mim, ô moço, desculpa, eu fiquei assustada, é porque eu não estou acostumada com isso. Aí eu pensei, né? Na hora que a gente pode exercer a gentileza com alguém, o outro leva susto, porque a gente não está acostumado com ela. É mais fácil não ser, mas pode ser diferente. A partir de mim, a partir de você. Vamos fazer esse mundo ser mais bonito neste ano, com a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.